Saudações, de acordo com o fuso horário, paz e graça da parte do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a tua família. Bem, nesta manhã de sábado, eh, eu gostaria de partilhar uma mensagem com você, não é? Estamos aqui num ambiente diferente daquilo que tem sido o nosso ambiente costumeiro, porém, eu gostaria de trazer uma reflexão, não é? Na verdade, é um assunto que tem sido debatido de forma constante. Tem se falado muito a respeito deste assunto nesses últimos dias, mas eu não gostaria de trazer este assunto como uma forma, assim, de causar uma polêmica ou então como um meio de, se calhar, de criar debates e tal. Mas, para você que está aí do outro lado, não é? Serás livre de poder tecer algum comentário, ter alguma dúvida e também de esclarecer de que o assunto que eu estarei apresentando não é propriamente a posição que todos os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia tinham, não é? Mas, consoante alguns textos que eu estarei aqui mostrando, vamos poder compreender na essência, não é? O que é que estava na causa, tá? Então, é mais ou menos esse o objetivo. Espero que você compreenda o que eu estou aqui a tentar dizer. Ok, muito bem. Mas muito antes, eu gostaria de mostrar um vídeo para você, que eu até acho ser um vídeo meio engraçado, não é? Mas eu acredito que vai ser muito útil, porque aparentemente de que eu acho que talvez, não é? O Zangado trouxe este vídeo com a intenção de, assim, colocar as pessoas a rirem, mas lá no fundo eu consigo ver um senso de, digamos assim, um senso de alguém que quer saber mesmo das coisas, não é? Assim, de dúvida. E isto é algo que geralmente paira na mente de muita gente. Então, eu vi este vídeo e achei interessante porque logo que eu vi, a minha mente ligou quanto ao assunto dos pioneiros, não é? Então, veja lá o vídeo e depois vamos aqui continuar com o nosso assunto. Algo também que me chama muito a atenção na Bíblia é a parte onde vem me fazer entender que Jesus é Deus, mano. A parte que vem me fazer entender que Jesus é Deus. Epa, eu não sei se acredito, se desacredito, eu só estou assim à espera que ele venha para tirar dúvida, tá vendo? Yeah. Porque, ué, se Jesus é filho de Deus e Jesus é Deus, quer dizer que o filho é o Pai. Há mais uma passagem que diz: eu e o Pai somos um só. Então, Jesus, se é no Deus, Deus é Jesus. Os dois se são só um. Então, Deus já queria destruir o mundo, mas Jesus disse: não é o mesmo. Eu não destrói porque eu vou ir lá salvar os meus filhos. O eu, Jesus Pai, o Ele mesmo, se fala em filho no mesmo tempo. Eu, filho. Não, deixa-me destruir porque esse mundo não tá bom. O eu Deus, mesmo a pessoa pequena, estou falando do Jesus, disse, me manda aí. Ou seja, vou se mandar aí. Me permite-me eu se mandar mesmo aí. Na terra para lhes salvar. Epa, o ele, Deus, sozinho em mesmo nele, se vem aqui, ele tá lá, o mesmo ele tá aqui. Quer dizer, um só se dois, agora, um aqui, outro aí. Daí veja conforme é a escritura sagrada. Engraçado, não é? É engraçado o vídeo, é engraçado. Ok, então, de uma forma de perguntas e respostas, eu estarei mostrando aqui alguns slides, não é? Vamos dar aqui alguns slides para entendermos a visão dos pioneiros quanto ao assunto que nós nos referimos. Ok, primeiro vamos falar de Joseph Bates, tá? Joseph Bates, ele escreveu o seguinte: com respeito à Trindade, concluí que era impossível para mim acreditar, ou seja, concluí que era uma impossibilidade para mim acreditar
que o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, era também o Deus Todo-Poderoso, o Pai, um e o mesmo ser. Eu disse a meu pai: se você puder me convencer de que somos um neste sentido, que você é meu pai e eu seu filho, e também que eu sou seu pai e você meu filho, então poderei acreditar na Trindade. Joseph Bates, The Autobiography of Elder Joseph Bates, a autobiografia do ancião Joseph Bates, de 1868, da página 204. Então, nós aqui conseguimos notar o cerne da questão, não é? Ele aqui diz para o pai, né? Foi uma autobiografia que ele escreveu, mas ela aqui conta de um diálogo que ele tinha com seu pai. A família de Joseph Bates era toda, assim, digamos assim, com fé trinitariana, e o pai dele era alguém que ocupava cargos na igreja. E o pai estava constantemente a insistir, o Joseph Bates, que quanto a essa questão ele estava correto. Procurava sempre mostrar, Joseph Bates, veja esse texto, veja aquilo, veja aquilo. Então ele disse assim: não, pai, é assim, é muito simples. Essa ideia trinitariana que você está a trazer para mim, eu só vou conseguir entender perfeitamente caso você me convença de que você é meu pai e ao mesmo tempo meu filho, e que eu sou teu filho e ao mesmo tempo teu pai. Estamos aqui a conseguir perceber o cerne da questão, não é? Mas ainda assim, vamos avançar. Vejamos só o que Tiago White também escreveu. Tiago White disse assim: que uma pessoa seja três pessoas e que três pessoas sejam uma só pessoa é uma doutrina que nós podemos proclamar ser uma doutrina contrária à razão, ao senso comum. Então veja só, Tiago White praticamente está a dizer as mesmas coisas que Joseph Bates disse, mas de uma forma diferente. Ou seja, era provavelmente, né, a ideia trinitariana da época em que se proclamava que o Pai, o Filho, o Espírito Santo eram as mesmas pessoas, não é? E isto era algo que eles não conseguiam compreender. Mas como pode? Como é que uma pessoa é três e três pessoas são umas? Então, o debate girava mais ou menos em torno disso. Se vocês procurarem alguns artigos dos pioneiros quanto à questão da Trindade, vão ver que era mais ou menos isto. Ok, para termos uma ideia do tipo de Trindade que os pioneiros debatiam na altura, é só nós olharmos para a Trindade que é defendida pelos seguidores de William Murray Brown, Mensagem dos Últimos Tempos, não é? É, aqui tem uma citação que diz assim: os membros da Mensagem do Último Tempo, geralmente associados ao movimento que segue os ensinamentos de William Murray Brown, normalmente rejeitam a doutrina tradicional da Trindade. A crença mais comum entre eles é, vejamos, primeiro ponto, Deus é um único ser e uma única pessoa. Vamos a ver? Pai, Filho e Espírito Santo não seriam três pessoas distintas e coeternas, mas três manifestações, ofícios ou título do mesmo Deus. Este aqui é o segundo. O terceiro diz assim: eles ensinam que Jesus Cristo é a plena manifestação de Deus em carne. E o quarto e último ponto, muitos adotam uma visão semelhante ao unicismo, parecida com a de alguns grupos pentecostais unicistas. Vê, esse ponto é muito essencial. Os seguidores de William Murray Brown, eles acreditam de que Deus é um único ser e uma única pessoa. Ou seja, no Antigo Testamento, ele se manifestou como Pai, não é? Veio, se manifestou como Deus o Pai. No Novo Testamento, ele se manifestou como Deus o Filho. Estamos a perceber? Quer dizer, o mesmo Deus de lá do Antigo Testamento veio novamente em carne, mas se manifestou como Deus o Filho. E na nova dispensação cristã, o mesmo que já havia, que tinha vindo como Pai, Filho, agora veio como sendo o Espírito Santo. Conseguem compreender? Esta é a visão que os seguidores de William Murray Brown têm a respeito de Deus. Ou seja, que é o único Deus, né, manifesto de três formas diferentes. Uma como Pai,
outra como Filho, outra como Espírito Santo. Então, nós aqui conseguimos ter uma ideia, não é? De qual trindade os pioneiros estavam a bater de frente. E essa mesma trindade, que é manifestada pelos seguidores de William Morrow Brown, Cacu Felipe também pegou, porque Cacu Felipe também foi um seguidor de William Morrow Brown. E nas palavras do seu profeta, né, apóstolo Hugo Zé, nós conseguimos compreender. Veja só esse vídeo que eu vou colocar agora. É basicamente a mesma coisa, apesar de que ele não vai assim na essência, mas o que o apóstolo Hugo Zé vai dizer aqui é basicamente a mesma coisa. Veja. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Não há um outro Deus fora de Jesus Cristo. Não há e não haverá. E nunca haverá. Quando Moisés disse a Deus na sarça ardente, quando Deus apareceu a Moisés em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente, havia acontecido que Moisés depois disse: Senhor, o que é que eu direi ao povo? Jesus disse-lhe assim, o Jeová lá, diz assim, diz que eu sou, envio-te. Eu sou. Deus identificou-se a Moisés como eu sou. E em João, capítulo 8, versículo 40 até o versículo 53, tem um episódio que é narrado sobre Jesus e os fariseus. Jesus disse assim aos fariseus: antes de Abraão existir, eu sou. Abraão se alegrou com a minha vinda. Antes de Abraão existir, eu sou. E disseram-lhe: você ainda não tem 50 anos, estás a falar que viste o nosso pai Abraão? E ele respondeu: antes de Abraão existir, eu sou. O mesmo eu sou do Antigo Testamento é o mesmo eu sou do Novo Testamento. O mesmo princípio e o fim é o Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso. Eu lerei aqui rapidamente. Isaías capítulo 44, versículo de número 6. Assim diz a palavra: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isso é Antigo Testamento, livro de Isaías. Deus a falar: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 12 a 13. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Aquele mesmo do Antigo Testamento que está a falar é o mesmo esse do Novo Testamento. Então, Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso. Eu lerei aqui em João capítulo, 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20. Assim diz a palavra: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Certo. Então, você viu os argumentos apresentados pelo Hugo, que praticamente é a mesma coisa. E nós, os adventistas do sétimo dia, nós não cremos desta forma. Ok, vejamos só o que diz a crença número 2 do livro Nisto Cremos, concernente a essa questão. Diz assim: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio da sua autorrevelação. Deus é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. Estás a ver? Quer dizer, a crença que nós aqui temos é que
uma unidade de 3 pessoas. Não estamos aqui a nos referir de 3 pessoas serem uma única pessoa. Estamos aqui a dizer de que a Trindade, não é? É uma unidade, é trio-unidade, trindade, não é? Então, este é o ponto da questão, tá? Este é o ponto da questão. A Trindade Católica, por exemplo, é a mesma coisa. Eles fazem 3 em 1, 1 em 3. Não. Nós distinguimos os 3 seres da divindade e ambos, não é? Tornam assim a Divina Trindade. Exatamente. Então, para dar um esclarecimento disso que eu estou a tentar explicar, vejamos só o que é que diz a serva do Senhor, Ellen G. White. Ela diz assim: a unidade existente entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. A unidade entre Cristo e seus discípulos não destrói a personalidade de nenhum deles. São um no propósito, no pensamento, no caráter, mas não em pessoa. Assim é que Deus e Cristo são um. Então é isso, não é? São unidos no pensamento, no caráter e no propósito, mas são pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma outra pessoa, assim como os discípulos de Jesus, ao estar unido com eles, não torna-os uma única pessoa. Por isso é que em João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse que eu e o Pai somos um. Um em quê? Em pensamento, em caráter, mas não em pessoa. Então, o cerne da questão é esta, tá? O cerne da questão é esta. E veja só outra citação. Armaite diz assim: a posição de Cristo em relação ao Pai é de igualdade. Quer dizer que Cristo é igual ao Pai. E isto o habilitou a tornar-se uma oferta pelo pecado, em favor dos transgressores. Ele era plenamente qualificado para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Para conhecê-lo, página 292. Então, é muito simples. Nós conseguimos aqui perceber, não é? De que Cristo possui uma posição de igualdade para com o Pai. Eu aqui não fiz muita menção relacionadamente ao Espírito Santo, porque o foco, conforme viram no primeiro vídeo, está ligado entre o Pai e o Filho. Tá? São pessoas diferentes, porém unidas com o mesmo propósito. Então, essa é a essência da crença trinitariana. Essa é a essência, este é o ponto principal. Então, eu espero que consigas ter uma compreensão do que eu queria